O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: Se eu der testemunho de mim mesmo, o meu testemunho não vale. Mas há um outro que dá testemunho de mim, e eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não dependo do testemunho de um ser humano, mas falo assim para a vossa salvação. João era uma lâmpada que estava acesa e a brilhar, e vós com prazer vos alegrastes por um tempo com a sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior que o de João, as obras que o Pai me concedeu realizar. As obras que eu faço dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou. E também o Pai que me enviou dá testemunho a meu favor. Vós nunca ouvistes sua voz, nem vistes sua face, e sua palavra não encontrou morada em vós, pois não acreditais naquele que ele enviou. Vós examinais as Escrituras, pensando que nelas possuís a vida eterna. No entanto, as Escrituras dão testemunho de mim, mas não quereis vir a mim para ter a vida eterna. Eu não recebo a glória que vem dos homens, mas eu sei que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e vós não me recebeis. Mas, se um outro viesse em seu próprio nome, a este vós o receberíeis. Como podereis acreditar, vós que recebeis glória uns dos outros, e não buscais a glória que vem do único Deus? Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. Há alguém que vos acusa, Moisés, no qual colocais a vossa esperança. Se acreditasseis em Moisés, também acreditarias em mim, pois foi a respeito de mim que ele escreveu. Mas se não acreditais nos seus escritos, como acreditareis então nas minhas palavras? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimo diácono Valdir, amados irmãos e irmãs, o desafio da fé. Moisés dá a nós um testemunho de um homem que tem consciência da sua origem, da origem do povo, e como intercessor. A palavra intercessor quer dizer aquele que se coloca entre Deus e os homens, como Cristo é o nosso eterno intercessor, aquele que roga ao Pai por nós. Moisés, apesar de ser um líder que libertou o povo do Egito, soube também ser, nesse momento em que o povo abandona a fé. É interessante Deus falar assim para Moisés, né? Desce porque o teu povo se corrompeu. Por que Deus disse isso? Porque já não era mais o povo de Deus, porque abandonou Deus e criou um ídolo no qual ele pôs a sua confiança. Eis os teus deuses, ó Israel, que te conduziu, que te trouxe da terra do Egito. E na intercessão que Moisés faz, ele vai dizer: Senhor, é o teu povo. O povo que o Senhor está fazendo um caminho com ele. E aí ele faz o quê? Memória de Abraão, Isaque, Jacó, homens que na fé em Deus foram construindo o povo de Deus, foram, agregando o povo de Deus. E ele faz memória de Moisés, de Abraão, de Isaque e Jacó, e
coloca aí as suas palavras, né? Vai acontecer que você tirou o povo de lá para depois destruí-lo, né? Que coisa mais... Então, acalma sua ira, sabe? Tenha paciência, é um povo realmente de cabeça dura, mas tem paciência com ele. Vocês já pararam para perceber a força que tem uma oração bem feita? Aliás, é um exercício que nós cristãos devemos exercitá-lo. Como rezar bem, como como interceder junto de Deus por tudo aquilo que nós necessitamos de ajuda, para não cairmos na idolatria, para não cairmos no pensamento que Jesus coloca muito bem nesse Evangelho a respeito dos judeus. Porque eles não acreditaram em Jesus. E o contexto é justamente por causa daquela cura que ele realizou no sábado. Esse homem não vem de Deus porque ele não guarda o sábado. Aliás, a dificuldade deles de entender que aquele homem que realizava sinais que só Deus podia realizar, mesmo assim eles não aceitavam. E como para dar testemunho de alguma coisa se precisa de duas testemunhas, né? Para se resolver uma questão precisa de duas testemunhas para certificar se aquilo é verdadeiro ou não. Jesus toma desse modo de julgar e apresenta para eles as testemunhas de que ele vem da parte de Deus. Primeiro João Batista, mas ele diz: eu não me firmo no testemunho dos homens, mas no testemunho de Deus. O Pai me enviou. Vocês mandaram gente lá conversar com João Batista e ele deu testemunho de mim. Eu não sou o Messias. E apontou para o Messias, mas mesmo assim eles não aceitaram. Aí Jesus continua falando de que tudo o que ele realiza é segundo o que o Pai mandou ele. O Pai me enviou. As obras que eu faço dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou. E também o Pai que me enviou dá testemunho ao meu favor. Quantas vezes na Sagrada Escritura, no Novo Testamento, nos Evangelhos que nós lemos, ouviu-se a voz de Deus? Vocês lembram? Quando Jesus foi batizado por João Batista, quando na transfiguração, a voz que vem do céu falou. E se há outros momentos, eu não lembro agora, mas Deus é o que dá autenticidade a tudo que Jesus realiza. Portanto, crer em Jesus é salvação para nós, porque Ele veio da parte de Deus para nos dar esta salvação. Ele não veio aqui passar tempo, mas veio aqui para buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. E ele apela também para as Escrituras, para Moisés. Moisés disse para o povo: depois de mim, o Senhor vai enviar um outro que vai conduzir o povo, e etc, etc, etc. Moisés, está lá escrito no livro do Êxodo, quando ele se despede do povo e o outro, não lembro o nome dele agora, continua a caminhada, Josué continua a caminhada, e ele faz essa despedida, dizendo: vai vir outro, né, que vai conduzir vocês. Então Jesus, ele apela para Moisés, a quem eles acreditam, né, e esperam um novo Moisés, a vinda de um novo Messias, como Moisés foi, e Moisés dá testemunho dele também. Vocês procuram nas Escrituras, pensando que nelas possuís a vida eterna? No entanto, as Escrituras dão testemunho de mim.
mas não quereis vir a mim para ter a vida eterna. Eu não recebo glória que vem dos homens, mas eu sei que não tendes em vós o amor de Deus. São pesadas essas palavras. Mas se eu não me abro à graça de Deus, se eu não me abro à escuta da palavra, se eu não me abro aos acontecimentos que mostram para mim a presença de Deus, a ação de Deus, eu não vou me abrir também ao seu amor. Porque tudo isso embarca o amor de Deus. Não tendes em vós o amor de Deus. Mas ele vai dizer, se um outro viesse em seu próprio nome, vocês receberiam bem ele. E aí Jesus vai dizer o quê? Que eles buscam glória para eles mesmos. Eles usam da religião para se autopromover. O interesse não é pela salvação que Deus oferece, pela vida que Deus oferece, mas é eu tirar proveito disso, eu ser famoso, eu ser importante, eu ter um sistema de rede social bem pesquisada, bem abalizada, que me dá um retorno, né, e promove o meu ego, promove meu financeiro também, por que não? Eu sei que muitos ganham pelo YouTube, por outros meios aí, sua própria promoção, como muitas vezes a gente encontra, eu que já fui pároco durante muitos anos, encontro na paróquia pessoas que usavam da paróquia para se promover, para ser importante, para mandar nos outros, sabe? Completamente fora daquilo que a própria vida da comunidade deveria buscar, assim, aquele que me salva, aquele que muda a minha vida, aquele que transforma o meu coração. Então, se a gente for olhar para o testemunho, que é o contexto deste evangelho, qual é o testemunho que nós damos hoje na igreja, na nossa comunidade, na nossa vida de família? Quando a gente olha de lado, a gente vê tudo pecador, né? A gente se escandaliza com os pecados dos outros, porque ainda somos pecadores. E quem intercede por nós? Quem vai suplicar a Deus para que não impute sobre nós o castigo que nós merecemos da sua ira, porque Ele é santo e nos chamou à santidade? Quem vai interceder pelo seu familiar, pelo seu amigo, pelo seu irmão de comunidade que está ainda em pecado e que precisa de conversão? E eu? Já me converti? Eu creio verdadeiramente que Jesus está vivo, ressuscitado no meio de nós. Eu creio na palavra que eu acabei de ouvir, que foi proclamada para nós. Eu creio em Jesus presente na Sagrada Eucaristia. E eu venho à missa para ouvir o que Deus tem a dizer para mim e crer que Ele está na Eucaristia e assim fazer comunhão com Ele. Porque se eu não crer, se eu não abrir o coração, pode ir em quantas missas quiser, sairá do mesmo jeito que entrou na igreja. Mas se vens para restabelecer comunhão com Deus e crer que a igreja mantém o testemunho vivo de Cristo, mesmo que os seus membros sejam falhos e pecadores, ela mantém fiel ao ensinamento do Senhor. E é essa fidelidade que deve atrair o nosso coração, porque é Ele quem nos torna perfeitos, quer dizer, é Ele quem vai nos fazendo no caminho da vida. E se eu não crer, e se eu não me abrir à graça, eu não a recebo. Eu permaneço o mesmo. Não vejo nada de mudança em mim.
Por isso, amados irmãos e irmãs, nos dias de hoje, em que nós somos desafiados na nossa fé, nós devemos pensar muito bem: eu creio em Jesus? Eu o vejo na minha comunidade, na minha igreja? Eu o percebo na Eucaristia, nos sacramentos, no estudo da palavra, na vida de oração? Que o Espírito Santo dê a nós um espírito de profunda reflexão e que, a partir dela, tomarmos decisões novas e firmes a respeito de nossa fé. A Ele seja dada a honra e a glória pelos séculos sem fim. Amém.